Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. No Mercado Campina de hoje, vamos falar sobre cooperativismo. Nosso convidado de hoje é o diretor executivo da Sicredi Centro Paraibana, médico Fábio Piquet. Doutor Fábio Piquet, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meu Dia e à Campina Grande FM. Boa tarde, Fernando, boa tarde, Davidson. Eu é que agradeço o convite de estar aqui mais uma vez para conversar de um tema tão interessante que é o cooperativismo, especificamente a minha área, que é o cooperativismo de crédito, e me coloco à disposição. Inicialmente, doutor Fábio, vamos esclarecer aos nossos ouvintes o que é cooperativismo. Bom, o cooperativismo, na verdade, assim, o cooperativismo, ele nasceu em 1844, quer dizer, mais de 200 anos atrás, pela necessidade de pessoas se juntarem para fazer frente ao mercado, ao mercantilismo que já na época tomava conta e fazia com que as pessoas se tornassem até escravos do trabalho. E essa união de pessoas para que eles pudessem trazer seus produtos à tona, para que eles pudessem vender seus produtos de uma forma diferenciada, foi que deu origem ao cooperativismo. E aí, ao longo dos anos, o cooperativismo ele se desenvolveu e se dividiu em vários ramos, né? A Organização das Cooperativas do Brasil, recentemente, nós tínhamos 13 ramos de cooperativismo: cooperativismo médico, de trabalho, cooperativismo agrícola, cooperativismo de crédito, e aí esses 13 ramos foram reduzidos para 7, como uma forma de poder se administrar melhor todos esses ramos. De forma que hoje o cooperativismo é extremamente bem difundido no mundo inteiro. Existem países, a exemplo dos Estados Unidos, em que metade da população é filiada, é associada a algum tipo de cooperativa, e é uma forma que a gente tem de enfrentar esse mundo mercantilista que a gente vê e que, na verdade, faz com que o trabalho ele não seja tão bem valorizado quanto é um trabalho valorizado no cooperativismo. A cultura do cooperativismo aqui no Nordeste, na Paraíba em particular, ela é bem vista, ela é bem aceita pela população? Ainda não. Eu costumo dizer que você ou não é associado ou não é cooperado a uma cooperativa, ou porque não conhece ou porque não confia. No momento em que você passa a conhecer melhor como funciona o cooperativismo, você tende a se tornar mais simpático a isso e fazer com que busque mais conhecimento, e obviamente aí você começa a confiar muito mais no sistema cooperativista. Perfeito. O sistema cooperativista de crédito, menos ainda, né? A gente lida com dinheiro e as pessoas, obviamente, elas têm uma preocupação muito maior aonde eles estão aportando seus valores financeiros, que é um bem extremamente precioso, e faz com que ainda haja um percentual muito pequeno na região Nordeste, principalmente, muito embora na região Sul e Sudeste o cooperativismo de crédito tem uma participação muito importante. Para você ter ideia, tem cidades em que metade da população já é associada a cooperativas de crédito. Perfeito. Aqui em Campina Grande, especificamente, o movimento de cooperativismo de crédito começou com vocês da classe médica, através da Unicred, foi isso? Há 25 anos atrás, mais ou menos, em Campina Grande, nós fundamos a Unicred, né, que era um sistema originário das Unimedes, né? Até porque o Banco Central só permitia que fizessem parte desse tipo de cooperativa de crédito os profissionais médicos, nem área de saúde era ainda. E aí, depois de algum tempo, com um pouco da profissionalização da gestão, o Banco Central foi abrindo mais espaço, dizendo, não, agora nós podemos trabalhar com o pessoal da área de saúde como um todo. E aí, de 2007, 2008 para cá, o Banco Central permitiu, através da legislação, que nós trabalhássemos com as cooperativas que a gente chama hoje de livre admissão. Mas ainda existem cooperativas, grandes cooperativas, inclusive aqui em Campina Grande e na Paraíba, que têm um mercado limitado, a exemplo de cooperativas que trabalham apenas com funcionários públicos. Davidson Vitor, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, doutor Fábio. Nesse modelo de negócio, quem é que toma as decisões? O associado, né? A cooperativa é formada por pessoas, é uma empresa formada por pessoas, e são essas pessoas que tomam as decisões através das assembleias, através da eleição de conselhos. Os conselhos são eleitos pelos seus associados,
né, para representá-los durante o ano todo, para fazer toda a movimentação, todo o planejamento, toda a parte executiva, mas a decisão final sempre ocorre nas assembleias, onde a presença dos associados é extremamente importante, né? Então, uma vez por ano nós temos a Assembleia de Prestação de Contas, que é uma assembleia que a gente chama geral extraordinária, é uma assembleia que acontece até o último dia do mês de abril, mas ao longo do ano, em que existam assuntos extremamente importantes que o Conselho de Administração ache por bem também passar para o conhecimento dos seus associados, ele pode fazer várias assembleias extraordinárias que tem também algumas características e mudanças estatutárias. Então é uma coisa bem restrita essa questão da assembleia, mas que tem obrigatoriamente de ter a participação dos seus associados. No caso da Sicredi não, a cooperativa, como é feita a gestão? Ela tem um conselho administrativo, tem uma diretoria executiva e tem uma presidência também? Isso, o conselho de administração ele é eleito na assembleia, existe o presidente do conselho de administração e existe a diretoria executiva que é escolhida por esse conselho, né? A assembleia referenda a eleição dos membros do Conselho de Administração e o Conselho de Administração acaba escolhendo os membros da diretoria executiva. E são todas pessoas de Campina Grande que facilitam muito o contato entre os cooperados. Isso, né? É outra coisa extremamente importante, porque as cooperativas de crédito elas têm que atuar dentro de uma área de ação pré-definida pelo banco. Quando você dá a entrada, você no Banco Central diz: eu quero atuar nessa cidade, né? Então, as pessoas que podem fazer parte da cooperativa são as pessoas que residem dentro dessa área de ação. Pra você ter ideia, Campina Grande, através da Sicredi Centro Paraibana, hoje ela atua em 67 cidades, mais ou menos, que vai aqui do Brejo da Paraíba até mais ou menos ali a região de Patos, onde a gente também tem uma agência. Essa é a área de abrangência da cooperativa. Essa é a área de abrangência, a área de ação. Não significa que ela tenha posto de atendimento nessas cidades, Não né? necessariamente. Muito embora o associado, a pessoa que mora nessas cidades, possa abrir conta nessa cooperativa e trabalhar normalmente com ela, sem que necessariamente, obviamente, a gente tenha um posto de atendimento lá, até porque a gente sabe hoje que os smartphones, os aplicativos de celular, eles têm suprido muito a necessidade de você ir na agência, né? Hoje a gente tem um aplicativo em que você faz absolutamente tudo o que você precisa. Você só não faz sacar dinheiro ainda pelo celular, né? Mas todas as transferências, pagamentos, tudo que você precisar fazer, a contrair crédito, a fazer aplicações, abrir poupança, tudo você faz através do aplicativo. Então, necessariamente, eu não preciso estar, por exemplo, em Cuité ou Picuí para poder o associado se filiar à nossa cooperativa. Doutor Fábio, algumas pessoas ainda têm dúvida se uma cooperativa ela tem uma característica de um banco tradicional ou não. Se os mesmos serviços que uma instituição financeira do mercado mais tradicional oferece, também são oferecidos pela cooperativa de crédito? São. Assim, a cooperativa é uma instituição financeira cooperativa, tá? Então, todos os produtos e serviços que uma instituição financeira convencional faz, nós fazemos, né? A grande diferença é que nos bancos você abre uma conta, você é um cliente do banco. Nas cooperativas de crédito, antes de você abrir sua conta corrente, você precisa se associar. E aí, em se tornando sócio, assim como nos bancos, o lucro dos bancos ele vai lá para os seus acionistas. Nas cooperativas de crédito, uma vez que todos nós somos sócios da cooperativa, todos nós somos comparativamente também acionistas da cooperativa, o nosso resultado financeiro, que nós não podemos denominar de lucro, até porque a legislação não permite, né? Nós chamamos de resultados ou de sobras. Os nossos resultados obrigatoriamente são distribuídos de volta ano a ano com os nossos associados. Isso é um aspecto interessante, Davis, porque, como ele explicou, quando se trata de um banco tradicional, o lucro do banco ele vai para fora, geralmente para fora do país. No caso da cooperativa de crédito, o dinheiro fica na própria cidade do correntista, não é isso, doutor Fábio? Exatamente isso. Então a gente pode afirmar que é uma entidade sem fins lucrativos. Sim, porque eu tenho que zerar o balanço no final do ano, mas eu também não posso dar prejuízo, né? Até porque eu tenho uma satisfação a dar ao meu sócio, ao meu associado,
né? Ela precisa ter o resultado financeiro As sobras, positivo, né? as sobras que a gente chama, e obviamente quanto melhor o resultado, melhor para o associado, né? Só para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, a Sicredi Centro Paraibana tem emprestado no mercado 140 milhões de reais. Tá? Vamos supor que, se nós não existíssemos, esses 140 milhões de reais, eles continuariam sendo emprestados por outras instituições financeiras, mercantilistas ou os bancos convencionais que a gente tem. E aí, o resultado financeiro desse empréstimo, ele iria, como você falou, Fernando, para fora do país, para o sul, para agências, para as sedes lá e para os seus outros acionistas. E aí nós não. Quando eu empresto R$1 a 1%, 2%, o que não tem problema o valor, eu tenho esse resultado financeiro, e aí a soma dele no final de todos os produtos e serviços que eu fizer com o meu associado, eles acabam obrigatoriamente tendo que voltar para o associado nessa Assembleia Geral Ordinária, onde eu digo, bom, nós tivemos um resultado agora de 5 milhões de reais, o que é que a gente vai fazer com esse dinheiro? A gente tem as propostas, coloca em votação, a Assembleia diz, pode ser, vamos fazer isso com esse dinheiro. Aproveitando a temática, quanto foi a sobra de 2018? Que foram distribuídos em 2019? Em 2018, nós distribuímos aqui em Campina Grande 5 milhões e 700 mil reais de resultado. Né? E isso é proporcional ao que você tem do seu capital, isso é proporcional ao que você tem de suas sobras, ao que você movimenta nas aplicações ou movimenta na conta corrente. Quer dizer, não existe ninguém que ganhe mais do que outro. Significa dizer que quem tem mais dinheiro na cooperativa também não recebe mais por isso, né? Não, recebe proporcional. Proporcional pela movimentação dele. Exatamente. Se eu tenho um saldo médio de aplicação de 10 mil reais e outra pessoa tem um saldo médio de aplicação de 100 mil reais, vai ser um percentual proporcional àqueles 10 mil e proporcional aos 100 mil. Tá. Nas assembleias, o voto, ele tem o mesmo poder, ele é igual para todos, ou aquele que tem um maior investimento na cooperativa, o voto dele tem um peso maior? Em absoluto. Um associado, um voto, independente do volume que você tem aplicado na cooperativa, independente do que você tem emprestado na cooperativa. Qual é a base de clientes, de associados. De cooperados da Unicred Centro Paraibana? Hoje nós estamos com 6.100 mais ou menos associados nessa área de ação nossa de Campina Grande. É verdade também que os valores dos serviços, as taxas cobradas pelos serviços pela cooperativa são bem menores do que o que os bancos tradicionais cobram de seus clientes? Via de regra, sim. Né? Raramente, ontem mesmo eu estava dizendo num evento que nós tivemos ali no Ministério Público, raramente nós perdemos para alguma instituição financeira em função de taxa, tanto para aplicações, né, quando você vai aplicar, quanto para a solicitação de empréstimo. Raramente isso acontece, né? Uhum. E normalmente, às vezes, o associado procura a cooperativa, qual é a taxa aqui? 1,5. Mas o banco lá está me dando 1,2. Quando ele faz o custo efetivo total, aquele 1,2 pode ser maior do que 1,5. E ainda tem mais, mesmo que não seja, às vezes você pede emprestado e a gente também rentabiliza o associado que pediu emprestado, porque a gente rentabiliza o juro que você tomou, que você pagou na cooperativa. Às vezes uma taxa que ele pegou aqui de 1,5, quando eu rentabilizo essa taxa, quando você recebe um pouco de volta, essa taxa pode cair para 1,2, 1,3. Perfeito. Hoje a Sicredi Centro Paraibana oferece quantas agências ou quantos postos de atendimento aqui na cidade? Nós temos a agência sede ali na Avenida Pedro II, nós temos uma agência no bairro da Prata, que é uma agência que atende mais também a classe médica, que foram os pioneiros, mas independente disso a agência não atende só classe médica. Nós temos um posto de atendimento na sede da Unimed, que foi onde nós nascemos. Nós temos uma agência em Patos, no Alto Sertão, e nós estaremos inaugurando agora dia 6 uma agência linda ali no Catolé, naquele contorno da Elpídio de Almeida com o Otacílio Nepomuceno, perto do Parque da Criança ali. Então nós estaremos inaugurando, estou aqui inclusive com um convite para vocês, no dia 6 de dezembro agora, às 19 horas. Ô Fernando, tem uma pergunta do nosso ouvinte aqui, Jean de Medeiros, lá das Malvinas, que ele pergunta o seguinte: a cooperativa, a gente pode afirmar que é uma espécie de sindicato? Não, em absoluto.
A cooperativa tem um fundamento completamente diferente dos sindicatos. Realmente não tenho como comparar uma coisa com a outra, né? A cooperativa oferece... Apesar das duas não ter fins lucrativos, Exato. Né? Se for por isso, pelos fins lucrativos, aí eu até entendo, mas a cooperativa não tem absolutamente nada a ver com o sindicato. É importante também lembrar, doutor Fábio, que a cooperativa de crédito Sicredi Paraibana, quem é cooperado dela, conta com uma rede de atendimento em todo o país. Sim, desde o momento em que nós nos filiamos ao sistema Sicredi, que é um sistema nacional, nós temos atuação em praticamente todo o país mesmo. Nós somos maiores do que qualquer instituição financeira em número de agências, de pontos de atendimento. Nós somos maiores, temos mais agências do que qualquer outra instituição financeira, tá? E o que é interessante nisso é que existem cidades, em torno de 200 cidades na região sul e sudeste, em que só tem a cooperativa como instituição financeira. Certo. Isso é extremamente importante. Doutor Fábio, os cooperados da Sicredi também contam com a parceria da Sociedade Garantida de Crédito da Paraíba? Tem essa parceria com a Sociedade Garantidora de Crédito, que é uma sociedade que é um triângulo extremamente prazeroso, que é exatamente o Sebrae, que tem a formação, a cooperativa de crédito, que tem o capital, e o Sistema Garante Paraíba, que tem o recurso que garante o aval. Exatamente, que dá a sustentação de avalista, na verdade não de avalista, me falhou é uma garantia. A garantia de parte do que está sendo emprestado. Quais são os serviços ou produtos que o cliente encontra na sua cooperativa? Fernando, nós temos na prateleira, como a gente chama, nós temos mais de 300 produtos, tá? De todos os produtos financeiros que você imaginar, de conta, de empréstimos, de aplicações em o que os bancos chamam de CDB, a gente chama de RDC, que é o recibo RDC, o recibo de depósito cooperativo. Nós temos as aplicações em fundos da mesma forma. Lógico que esse tipo de aplicação que hoje, com a questão da diminuição da taxa Selic, está sendo muito atrativo por outras empresas, mas nós temos da mesma forma também essas aplicações em fundos de investimento. Nós temos parcerias com consórcios, nós temos parcerias com seguradoras, nós temos parcerias com Previdência. Então são 301 produtos em prateleira. Empréstimo consignado, que é uma coisa extremamente importante, né? Nós temos todos esses produtos que instituição financeira comum, crédito rural também, a gente está começando a trabalhar com isso, porque como o crédito rural ele está atrelado à captação de poupança, nós não tínhamos esse perfil de captar poupança nas cooperativas de crédito aqui do Nordeste. E estamos começando com isso agora. E aí, a partir de um certo volume, o Banco Central já disse, não, então agora vamos trabalhar também com crédito rural. E é importante porque as cooperativas são ligadas muito à agricultura, né? Produto rural. Sim, na região sul e sudeste do país, nós temos um volume expressivo de recursos que são atrelados ao agro. Verdade. Eu já ouvi muita testemunha aqui de empresários que participam do programa dizendo que a cooperativa, que é a Sicredi Centro Paraibana, ela tem uma linha de financiamento muito atrativa para projetos de energias renováveis. Isso. Inclusive nós temos nossa área lá de telhado que nós temos, está toda tomada, nós temos energia suficiente para a Agência da Prata, a nova agência do Catolé, a nossa agência, e nós temos isso. Porque, na verdade, assim, a burocracia que é encontrada nos bancos que são responsáveis para fomentar esse tipo de financiamento é muito grande. E muitas vezes eles esperam 6 meses para que o crédito seja aprovado, quando para a gente fica muito mais fácil que isso aconteça, porque a burocracia é menor. Mas é óbvio que a gente trabalha com segurança dentro disso, porque é um financiamento como outro qualquer, né? E que é extremamente salutar. A gente tem que trabalhar um produto como esse. As cooperativas voltam muito para a questão socioambiental.
né? Tanto do ponto de vista, como a gente fala, dessas energias renováveis, como também na questão de fomento a eventos culturais, eventos sociais. A gente tem programas tipo o União Faz a Vida, que é um programa nacional para que a gente promova também junto com as crianças de escolas, não necessariamente escolas públicas, mas que tenham um conhecimento a respeito da educação financeira, que é uma das bases e exigências do Banco Central. Ótimo. Doutor Fábio, aquela pessoa que está em casa agora e ficou interessada em abrir uma conta na Sicredi, o que é que ele tem que fazer? Bom, para a pessoa física, todo documento normal de abertura de conta em uma agência convencional. É identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, isso é o básico. E pessoas jurídicas, além disso, de toda a documentação necessária para a pessoa jurídica, é a balancete, balanço. Não tem muita diferença. Mas aí ele teria que integralizar o capital da cooperativa também, né? Tem, o capital da cooperativa, todo sócio, quando você entra como sócio de uma empresa, obviamente você tem fazer um aporte financeiro para isso, mas hoje para pessoa física e jurídica, a partir inclusive do dia 2 de dezembro, e eu queria comentar um pouco a respeito disso, nós estaremos nos unindo com a maior cooperativa do sistema Norte e Nordeste, que é a Sicredi Evolução, que tem sede em João Pessoa. Então nós estaremos nos fundindo em uma cooperativa só, e aí a Sicredi Centro Paraibana passa também a se chamar Sicredi Evolução, né? Isso é um ganho enorme para o cooperativismo da Paraíba, isso é um ganho enorme para o nosso associado. Né? Qual é o grande diferencial aí? O grande diferencial é que, a exemplo do que vem acontecendo nas cooperativas de um modo geral no mundo, elas estão diminuindo em número de cooperativas singulares e aumentando em número de agências. Ou seja, as cooperativas de menor porte, elas não vão sobreviver com essas taxas atuais que nós temos, com a Selic caindo, porque fica muito caro para que elas mantenham o seu lado operacional, né? E aí a função de uma central, por exemplo, como é a Central Norte-Nordeste, é fomentar exatamente com que as cooperativas elas acabam se juntando, se unindo a uma só, né? Para que a gente forme um cooperativismo muito mais forte. Para vocês terem uma ideia, há uns 15, 20 anos atrás, nós tínhamos 1.300 cooperativas singulares no Brasil, hoje está reduzido para menos de 1.000, tem 925 mais ou menos. Porque as cooperativas, elas não estão acabando, elas estão se unindo para fortalecer o sistema cooperativo. Então, na Norte-Nordeste, a gente começou aqui em 2010, né? Desde 2010 que a gente vem juntando cooperativas, nós tínhamos cerca de 30 cooperativas, hoje somos 22 no Norte-Nordeste. Exatamente fruto de união de cooperativas para fortalecer esse sistema, né? E isso quem ganha é o associado, porque nós temos a condição de diminuir valores de taxas, o que já aconteceu já nessa prévia dessa nossa união com a Sicredi Evolução, situada em João Pessoa. Então, para o cooperativismo, de um modo geral, e para o associado, não existe um ponto que seja negativo. A Sicredi Evolução lá de João Pessoa, ela vem de algum segmento específico? Mesma coisa, somos irmãs. Começamos juntos, a Sicredi Evolução deve ter começado seus trabalhos em 93 e nós começamos em 95. Certo, certo. Então, nós vivemos juntos, passamos do sistema Sicredi do sistema Unicred para o sistema Sicredi juntos. Ela foi um pouco antes, 2, 3 anos antes, começou a livre admissão, nós começamos depois, e a Sicredi Evolução é a maior cooperativa do sistema Norte-Nordeste. Que bom, parabéns. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a abertura dessa agência no Catolé na próxima semana e de suas expectativas para 2020 em relação à economia do país. Nós estaremos realmente, no dia 2 agora, segunda-feira, a gente está fazendo a assembleia de união dessas duas cooperativas. Nós estamos indo para João Pessoa, vão associados de Campina e vão associados de João Pessoa, onde nós vamos selar essa união, e aí passaremos então formalmente a ser uma cooperativa só, né? E aí nossa área de ação, nós saímos dessas 67 cidades, João Pessoa tem mais ou menos isso, para 115 cidades da Paraíba, indo até a região ali, aquela região próxima a Patos, quando lá a gente já tem também a cooperativa Alto Sertão Paraibano,
que também é uma cooperativa de livre admissão, mas que tem a sua área de ação restrita daquela área lá de Itaporanga para trás até Cajazeiras, tá? E aí, dentro já dessa programação, a primeira agência que nós inauguraremos como Sicredi Evolução já é no dia 6, né, na sexta-feira. O convite está aqui, extensivo a todos os associados que nos ouvem nesse momento. E que aí é uma agência extremamente agradável. Como eu falei no começo, cada vez mais a gente está indo menos a banco, né? A gente vai para o banco às vezes fazer mas para pagar conta, você paga um cafezinho no cartão, você não precisa estar tirando dinheiro, você não precisa absolutamente nada, e é uma agência onde ela segue os moldes daquilo que a gente chama o jeito Sicredi de ser, que é um jeito simples. Você vai encontrar lá um lugar que a gente está chamando de lounge, é um ambiente onde você vai sentar, você vai ler livro, você vai conversar com o seu gerente, você vai tomar um café com a gente, vai chamar um ou outro associado para fazerem negócio juntos, e a gente já está lá para intermediar a questão financeira. Então é uma cooperativa que foge os padrões normais de uma evolução de uma instituição em forma de atendimento. É uma evolução, exatamente isso, tá? E aí nós estaremos fazendo essa inauguração no dia 6 já. Vamos ter o prazer de ter a grande maioria dos conselheiros e dos presidentes de cooperativa do Norte-Nordeste em função do respeito que eles têm à Sicredi Centro Paraibano e à Sicredi Evolução. Teremos um grande evento, portanto. Com certeza. E suas expectativas para a economia em 2020? Olha, eu não sou economista, mas é um homem do mercado financeiro, né? Eu digo isso brincando, porque o economista, na grande maioria das vezes, ele erra um bocado, né? Diz que no Brasil o que mais temos são economistas e técnicos de futebol. Todos nós entendemos um pouco, né, de economia e de futebol. Mas as perspectivas em função dessa política de financeira que Paulo Guedes vem adotando são expectativas boas, né? Essa questão do que a gente sempre sonhou, do que a gente sempre idealizou, uma taxa de juro baixa, para que a gente possa também fomentar o crédito, para que também as pessoas possam investir melhor nas suas áreas. Isso é extremamente importante para a gente, né? A gente costuma pensar de que, uma vez que minha taxa de juros está lá embaixo, não está valendo a pena eu parar com esse dinheiro aplicado, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou eu vou buscar os fundos de risco, que é uma especulação que você tem que ter a certeza de que aquilo pode dar errado, é mais essa preocupação que a gente tem. Ou eu digo assim, eu estou com dinheiro parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que movimentar o dinheiro e ganhar dinheiro com o que esse dinheiro pode fazer comigo, e não única e exclusivamente especulando e colocando dinheiro numa aplicação financeira e esperando ganhar lá tantos % do CDI. Então eu acho que é uma hora da gente começar a movimentar, e a gente vê isso muito no mercado imobiliário já, que começa também se reanimar com essa questão de que eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer com o dinheiro, então eu vou aplicar. E o mercado financeiro, o mercado imobiliário é uma das primeiras coisas que você pensa. Fernando, inclusive o Sicredi Centro Paraibano é um dos patrocinadores do comentário da Alexandre Garcia, que acontece todos os dias, tanto no Jornal Integração como no Jornal do Meio-Dia, e a gente sempre fala, a maquineta que vem com parceiro de negócio. Como é que funciona essa maquineta? Olha, existe uma guerra muito grande, como a gente tem visto, das maquinetas de cartão, né? Todas elas oferecem suas vantagens, todas elas oferecem produtos, formas de pagar ao associado ou ao cliente mais rápido, isso tudo, e cada um tem a sua vantagem, cada um tem a sua forma de trabalhar melhor, né? Exatamente, para poder ganhar mais clientes, mais empresários comprando sua maquineta. Nós temos a nossa da mesma forma. Tá? Nós temos a nossa, e com a certeza de que nós temos a melhor taxa, na verdade não é taxa, mas nós temos a menor cobrança em comparação com as demais. Um oferece que o D+1 ou o D0, que devolve no mesmo dia, outros oferecem que o percentual de cobrança é menor, mas nós temos nisso aí a vantagem de ser a melhor ainda. Para finalizar, hoje a Sicredi, o que é que ela significa para o Dr. Fábio Piquet? Rapaz, nunca ninguém me perguntou isso, né? Mas assim, eu sou médico de formação, nunca pensei em ser administrador,
E na primeira reunião que eu tive a respeito de cooperativa de crédito, eu achei interessante sair brincando e dizer, agora eu vou ser banqueiro, não vou ser mais médico, não. E aí comecei, como eu fui fundador, comecei com conselheiro, fui diretor financeiro, fui diretor administrativo, fui presidente do Conselho de Administração por 2 gestões e hoje estou como diretor executivo. E a partir do dia 2, me foi incumbida a missão, com a junção das 2 cooperativas, de ser o superintendente regional da Sicredi Evolução. Abracei isso, é um desafio grande, porque a Sicredi Evolução, ela 3, 4 vezes maior do que a Sicredi Centro Paraibana. O senhor está muito afeito a desafios, né? Ah, sim. A gente tem que estar preparado para tudo, né? A gente não pode ficar esperando que a coisa aconteça. Se você tem um pouco do conhecimento, me formei, fiz gestão de cooperativa de crédito, fiz MBA em gestão de cooperativa de crédito, participo dos cursos que a Central Centro Norte-Nordeste oferece com frequência, mensalmente, bimensalmente nós temos curso de aperfeiçoamento e isso tem me dado uma satisfação muito grande. Estou aí há 23, 24 anos, que é o tempo de existência da Sicredi Centro Paraibana. Como é eleição e até hoje me reelegeram, é porque provavelmente eu devo estar agradando e de modo democrático, mais do que né? Desagradando, e de modo democrático. Verdade. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, com a parceria com a Campina FM, e fique aí à vontade para suas considerações finais no programa de hoje. Fernando, Davidson, João Paulo e Bruna, né? Eu que agradeço muito a participação, a presença, por poder conversar um pouquinho desse tema, que é um tema muito interessante, que é o cooperativismo de crédito. Me coloco à disposição e que, mais uma vez, convido os nossos associados e a vocês aqui para estarem presentes lá na nossa inauguração, dia 6, sexta-feira, 19 horas. Eu concordo com o senhor quando diz que a gente precisa trabalhar mais sobre cooperativismo. As pessoas conhecem pouco sobre o cooperativismo, principalmente dos benefícios que o cooperativismo pode trazer para a sociedade. Com certeza, isso aí é fundamental. O conhecimento é extremamente necessário. Você conhece, você confia. Se você não conhece, você jamais vai defender uma coisa que você não confia piamente. Verdade. Conversamos, portanto, com o Dr. Fábio Piquet, ele que é diretor executivo da Sicredi Central Nordeste. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.